boa noite. A graça e a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso culto hoje de estudo da palavra de Deus. Está dando certo aí? Já deu certo, está no ar já. Vamos orar. Senhor bendito e santo, nós só podemos, meu Deus, agradecer a Ti e reconhecer a Tua graça e bondade na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por cuidar de cada um de nós, de nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença santa. Queremos agora, meu Deus, entrar na Tua presença de uma maneira especial, falando contigo e também Te adorando, Senhor, e ministrando a Tua palavra. Que ela seja instrumento de bênçãos, como sempre tem sido hoje, para nossas vidas. Que nós possamos, meu Deus, aprender a obedecer a Ti e a Tua palavra, e assim possamos, meu Senhor, viver para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui uma passagem, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e versículo número 10. Só o versículo 10, que diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ok? Aqui o apóstolo Pedro está descrevendo um pouco do que ele chama de o dia do Senhor. A Bíblia chama de o dia do Senhor. Não confundir o dia do Senhor com o arrebatamento. É outra história. O arrebatamento é outro episódio. Aqui é o final de tudo. É a volta de Deus, do Senhor Jesus, não é? Que vem para estabelecer a ordem no planeta Terra. O planeta Terra só haverá ordem quando isso acontecer. Até lá, vai continuar do mesmo jeito que sempre foi. Brigas, guerras, toda desgraça, peste, tudo de ruim nessa terra. Só quando o Senhor vier estabelecer o seu reino definitivo aqui na terra, que é chamado de reino milenial, os 1000 anos que Jesus vai reinar, e aqui nós estaremos com ele. Os que forem no arrebatamento estarão aqui também para ajudar. E nós seremos seus embaixadores, nós seremos aqueles que vamos estar administrando esse planeta juntamente com o Senhor. Ele não precisa não. Ele não precisa de ajuda, mas é mais um ato de bondade, né, da parte dele, permitir um ser humano tão pequeno, tão desprezível como nós possamos fazer parte desse reino e sermos embaixadores, sermos co-herdeiros, né, com ele, né, como a Bíblia fala. Inicialmente vamos adorar com 2 hinos da harpa novamente. Primeiro é o número 15, que fala da conversão. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas disso não me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri, seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Agora nós vamos adorar o Senhor com o número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor.
aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, como nós terminamos aí o mês de maio, o mês da família, vamos retomar o nosso estudo da Bíblia, né? Próximo domingo é o primeiro domingo, né? Desde ceia, né? Esquece de falar, né? Próximo domingo é ceia. Então nós vamos para o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Abra aí a sua Bíblia onde você está. E vamos dar uma olhada aqui nesse capítulo 9 do segundo livro das Crônicas. Retomando o nosso estudo da Bíblia. Um capítulo por semana. Nós já estudamos o capítulo 8. Hoje nós vamos estudar no capítulo 9 de segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 9. 8 e 9. Então aqui nós temos, né, o relato da visita da rainha de Sabá. Visitou Jerusalém para conhecer o rei Salomão. Então nós vamos ler aqui alguns trechos. Tá certo? E também nesse mesmo capítulo, no versículo 29, é relatada a morte do rei Salomão. E Salomão morreu, velho, de idade avançada. Então vamos ler aqui, amados. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e o holocausto que ele fazia no templo do Senhor. Ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que eu vi no meu país acerca de tuas realizações e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono dele te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter justiça e retidão. Coisa linda. Aí, em seguida vem os presentes que ela trouxe para o rei, né? Depois ele fala sobre o esplendor do reino de Salomão. Vamos aqui por etapa, né? Vamos por etapa. Vai lendo aqui, vai explicando, certo? Então, nós vamos ver aqui, amados, uma visita importantíssima que o rei Salomão recebeu nesse período. A rainha de Sabá. Deveria ser uma rainha muito importante, muito rica, né? Pelo tamanho da comitiva, pelas coisas que ela trouxe. Diz aqui o relato que ela trouxe muito ouro, muitas pedras preciosas, né? Muitas especiarias. Especiarias, irmãos, os camelos carregados com especiarias. Especiarias eram coisas que hoje a gente chama, são especiarias, como é que eu explico?
É tipo coisas caras, raras, que na época era raro, não tinha, por exemplo, pimenta do reino, essas coisas assim, sabe? Eram chamadas de especiarias. Tinha muito valor na época. Ainda hoje tem, né? Mas hoje é mais comum, principalmente aqui no Ocidente. Então, ela ouviu falar de Salomão, foi tanta coisa que ela ouviu, né, que ela resolveu viajar para saber se era mesmo aqui. E ela ficou surpresa porque ela constatou que tudo aquilo que ouviu era verdade. Mas que não, ela chega a dizer que não era nem a metade. Não conseguiram descrever nem a metade do que ela constatou. Não é? A organização do reino, né? Os trajes dos servos, das pessoas que trabalhavam no palácio, não é? A dieta, né? A comida, o alimento que era servido, tudo assim encantador, tudo maravilhoso. Irmãos, isso aqui eu entendo que é um reino terrestre, mas ele está apontando para o reino da glória do nosso Deus Todo-Poderoso, que também com certeza vai ser tudo muito bem organizado, tudo muito, muito lindo para a gente ficar assim, ó, de boca aberta, de queixo caído. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que jamais ninguém ouviu, nem é capaz de mensurar aquilo que nós vamos ter a alegria, ter o privilégio de experimentar e de ver na glória do Senhor. Então, saibam de uma coisa, não tem coisa mais preciosa, mais importante do que ir para o céu para morar com o Senhor. Agora, o problema é que a mulher ficou encantada com essas coisas aqui que Salomão preparou lá. Com a dieta deles, a organização e tudo. Mas isso aqui é a metade, ela disse que é a metade do que ela ouviu. E isso aqui não chega a ser nem a metade, muito menos da metade do que vai acontecer na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, a tristeza que eu creio que é muita tristeza para o coração do Senhor, é nós. A gente parece que, mesmo que sabendo, porque a palavra de Deus nos mostra isso, mas parece que não cai a ficha, porque nós continuamos vivendo uma vida medíocre. Continuamos vivendo de maneira que desagrada ao Senhor. E aí a dúvida é, será que vivendo desse jeito eu vou experimentar essa glória? Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente pensa em santificação, em piedade, as pessoas ímpias são exatamente as pessoas que não querem ceder à vontade de Deus e preferem ceder a seus próprios caprichos, aos seus desejos, que são chamados na Bíblia de desejos carnais, a sua vontade, a sua autonomia. Enquanto a gente não, e o Senhor é maravilhoso, Pedro diz que a paciência dele é para salvação. Ele é longânimo porque ele quer que as pessoas sejam salvas. E ele vai tendo paciência com a gente. Até quando, eu não sei. Eu só sei que nós precisamos nos arrepender de verdade. E o coronavírus está aí para colaborar, para corroborar com isso. Essa doença, esse coronavírus que atingiu o mundo inteiro. Está o mundo inteiro sofrendo. Muitas e muitas vidas já pereceram. E vai morrer muito mais. Não é? E adoecer também. Eu louvo o Senhor porque Ele tem tido misericórdia de nós, o povo dele. Hoje eu tive a grata alegria de saber que o irmão Johnson, que é diácono lá da igreja do Vila Velha, a igreja de Vila Velha, já saiu da UTI, já passou bem uma semana na UTI, entre a vida e a morte.
E hoje ele já conseguiu mandar uma mensagem para a gente, agradecendo pelas orações. E aí eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que nós temos orado muito. Os pastores têm sido solicitados muito para orar. Mas não é uma responsabilidade só de pastor, não. Todos crentes têm que orar. E sabendo que as nossas orações têm sido respondidas. Nós já tivemos vários pastores da nossa denominação que tiveram essa doença, que foram bater em UTI, que já estão bem. O Daniel, o pastor Daniel, eu não me lembro de outros, mas agora o diácono, né, o Johnson, recente, que está em casa, parece que ele já está em casa, ele já passou o coisa de casa, se não me engano. Não, parece que ele vai para casa daqui 2 dias, que ele falou. Mas já está no hospital ainda, mas já não está mais entubado, não está mais, já está, graças a Deus, está fora de perigo, em nome de Jesus. Então, irmão, diante dessa pandemia, dessa doença aí, invisível, é tão sem futuro, insignificante, que é impossível de vê-la. Para ver tem que ter um aparelho aí de uma potência muito grande, um microscópio, sei lá, um troço desse aí para poder ver. E ela tão pequena e tão assim, praticamente deixou o mundo todo de joelhos. Então, a verdade é essa. As pessoas não querem se ajoelhar diante de Deus Todo-Poderoso, estão ajoelhadas diante de uma porqueira, de um vírus que você não consegue ver. Praticamente é invisível. Né? E o Deus invisível mais real, que a gente tem a prova de que Ele está nos conduzindo, que Ele está nos abençoando todos os dias, desde o nascer do sol até o outro nascer do sol, cuidando de nós, a gente não quer se dobrar, se submeter, obedecer aos seus mandamentos e à sua palavra. Por isso, fique esse alerta para a igreja, para o povo, todos os que estão me ouvindo, irmãos, vamos nos converter, vamos viver para a glória de Deus, vamos acabar com esse negócio de ter cheio de vontade. A nossa vontade tem que ser fazer a vontade daquele que lhe arregimentou. Deus nos chamou para um regimento. Isso aí é a linguagem de quartel, né? de exército. Tem os regimentos. E a palavra de Deus diz que Ele nos arregimentou. Então, nós não temos mais que nos envolver, sabe? Nos embaralhar com os negócios dessa vida. O nosso negócio agora é fazer a vontade daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou para fazer parte do seu regimento, do seu exército. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Mas a maioria do povo de Deus não está nem aí para atender a orientação, né, as ordens do comandante. Prefere fazer suas próprias vontades, realizar os seus desejos carnais e não está nem aí. Compromisso praticamente zero com as coisas de Deus, com as coisas eternas. Irmão, sinceramente, eu não sei como é que vai ser o futuro da igreja desse jeito assim, não. Você entende? Porque é completamente diferente do que a palavra de Deus orienta e manda fazer. E eu não estou falando isso aqui só para jogar a culpa nem coisa em cima dos irmãos, não. Eu também estou no mesmo barco, viu? Estou no mesmo barco. Estou no mesmo barco, lutando. Uma coisa é certa, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. E procure subir um degrauzinho, nem que seja um degrauzinho de 10 centímetros. Ixi, baixinho assim. Mas vá procurando galgar essas alturas espirituais. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Isso é a tal da santificação. Um dia de cada vez você vai vivendo, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão pelos erros, pensamentos ruins, maldades que praticamos. E mais, cada vez que fizermos isso, que seja um aprendizado para a gente tentar não repetir novamente o mesmo erro. Então, já fui para metade do tempo e eu não saí nem da... Não tem nada não, não está ganhando produção, né?
Nós não estamos ganhando por produção. Então, que o Senhor possa ter liberdade e falar o que Ele quiser para nós. E aí a gente tem duas coisas a fazer, irmãos. Ou recebe e fica feliz porque Deus está preocupado conosco, ou então não recebe. E aí cada um escolhe, faz sua escolha, né? Eu sempre costumo dizer que cada um de nós tem o direito de decidir o que fazer com as informações que recebe. Tá? Se a informação for válida, a gente tem que fazer valer. Se a informação for sem futuro, a gente também não despreza. Mas quando se trata da palavra de Deus, não tem esse negócio não. Toda ela é importante, né? Então é muito bom quando a gente tem essa surpresa que ela teve. Você já imaginou? Por mais que você imagine como é que vai ser lá na glória, a gente sempre vai ser surpreendido, irmãos, porque vai ultrapassa. Paulo diz que ultrapassa qualquer possibilidade de pensamento de como é que vai ser isso. Então a surpresa é maravilhoso quando a gente tem uma boa surpresa. A surpresa da rainha de Sabá foi uma boa surpresa. Ela já sabia que o negócio era legal, mas ela assim mesmo foi surpreendida. Então o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer com relação a isso? E com relação à minha experiência com Jesus? É dizer também que essa experiência excede muito tudo o que se possa falar a respeito. Irmãos, uma verdadeira experiência com o Senhor é uma experiência, a verdadeira experiência, viu? É uma experiência que deixa a gente sem fôlego, de tanto maravilhoso que é. Todo dia, amado, você é surpreendido com a graça do Senhor, com a bondade de Deus. Agora, muitas pessoas, amado, dizem ser crente, mas não tem não desenvolve essa percepção. Não desenvolve a percepção de que Deus está no controle da vida dele. Ele recebe bênçãos e nem se toca. Recebe livramentos e nem se toca. Claro que eu não estou falando aqui que somos todos assim, mas muita parcela do povo que se diz povo de Deus está nem aí. Acha que foi uma sorte, foi sorte, ou foi acaso, por acaso. Né? Nós sabemos, amados, que não existe nem sorte e nem acaso na vida espiritual. O que existe é a presença e o poder de Deus na nossa vida, sabe? Para nos livrar, para nos conduzir, para nos desviar dos caminhos que levam a situações difíceis, à morte, inclusive. Então, a graça e a bondade do nosso Deus é maravilhosa e todo dia a gente, com certeza, se você observar, todo dia você vai ter uma surpresa. Todo dia você vai ter uma surpresa. Tendo uma experiência e um relacionamento com Jesus. Né? Agora, aqui, nesse tempo aqui, você observa que no mesmo capítulo que descreve a visita da rainha de Sabá, vai descrever também no finalzinho do capítulo, vai falar da morte de Salomão. Mas antes de dizer que ele morreu, ela diz que os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nabate. Então, aqui, digamos, às vezes as pessoas lêem a Bíblia e fazem essa sequência cronológica, tipo assim, ó, a rainha de Sabá visitou Salomão, logo depois ele morreu. Aqui no versículo 29 ele morreu. Não é isso. E sei lá quantos anos se passaram para ele morrer depois dessa visita. Provavelmente essa visita foi nos primeiros anos do reinado dele, porque foi quando se espalhou a notícia que Salomão tinha se tornado o rei de Israel e que era o homem mais sábio do mundo. Ficou conhecido porque vinha gente de longe para experimentar a sabedoria que não era dele, era de Deus. O Senhor quem deu. E aí o que é que acontece? Nesse período, nesse estágio da vida de Salomão,
ele ainda procurava obedecer a Deus, ele ainda estava obedecendo, ele ainda estava tendo sinceridade. Ele mesmo já tendo casado com a filha de Faraó, mas ele ainda estava sincero a Deus, não é? E ela percebeu isso. No verso 8, você vê que ela diz que, está aqui, seja o Senhor, verso 8, cadê? Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor. Pelo teu Deus. Né? Aí ela vai dizer, por causa do amor do teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Irmãos, aqui, olha bem, olha aqui a profecia vinda da boca de uma pessoa. Ela nem conhecia Deus. Ela sabia que era o Deus de Israel. Deus de Israel era conhecido, mas ela não tinha relacionamento com Deus. Mas ela fez uma profecia, presta bem atenção. Quando ela diz assim, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Né? E te fez rei para manter a justiça e a retidão. A questão aqui do para sempre está apontando para Jesus. E também a questão da justiça e retidão está apontando para Jesus. Tá certo? Então, sem querer, ela acabou dando aqui uma profecia messiânica. E aí ela afirmou aqui que Deus deveria amar muito os israelitas para dar a eles um rei como Salomão. Deus também deu ao povo de Israel, obrigado, uma grande prosperidade, muita prosperidade. Muita riqueza para Israel, né? Queria dizer, amados, que embora tempos de felicidade demonstrarem o amor, né, e a fidelidade de Deus para conosco, momentos difíceis também vêm sobre nós, os crentes. Viu? Sobre nós. E nesses momentos, a nossa perseverança é que vai demonstrar o nosso amor e a nossa fidelidade para com o Senhor. Amém? Então, acaba sendo o seguinte, a felicidade demonstra o amor de Deus para conosco, mas a dificuldade também demonstra o seu amor para conosco, irmão. Ou não? Ou estou viajando? Né? Será que Deus não amou seu Filho Jesus Cristo? Por isso ele deixou ele enfermar? Ficar naquela situação que descreve no capítulo 53 de Isaías? Homem de dores e que sabe o que é sofrer. Mas o amor de Deus é tão grande que ele permite dificuldade para nos aprimorar. Contudo, ele não nos abandona. Principalmente, a gente tem a ideia de que Deus só está presente na nossa vida quando está tudo maravilhoso. É o contrário, meus amados. É claro que ele também está presente quando está tudo bom. Mas quando as coisas estão ruins, aí é que ele se faz presente. Eu nunca esqueço uma historinha que eu ouvi, que o camarada se sentindo abandonado, porque ele andava na praia, no descalço, né? Andava na praia, aquela areiazinha da praia, e ficava, e Jesus andava com ele. E aí tinha as pegadas dele e as pegadas de Jesus, um ao lado da outra. Aí de repente ele sentiu, faltou as pegadas de Jesus do lado e ele se sentiu abandonado. Ele não estava vendo as pegadas de Jesus, ele só estava vendo as pegadas dele. Aí ele conversou com o Senhor e perguntou: Senhor, por que tu me abandonaste?
Tu não anda mais comigo aqui do meu lado. E o Senhor disse para ele assim: filho, essas pegadas que você está vendo aí não são as suas não, são as minhas. Porque eu te carreguei nos braços na hora das dificuldades. Receba, meu irmão. Receba para você isso aí. Quando as coisas estão difíceis, o Senhor, Ele nos coloca nos braços. Por mais difícil que as coisas estejam, se você diz que é crente e você não aceita as dificuldades, se revolta, tem que se arrepender disso, tem que se arrepender, tem que se converter de verdade. Porque são os momentos de dor e angústia que o Senhor está mais perto. Então, aproveite a proximidade dele, aproveite e seja mais crente. Quando você estiver doente, tem gente que para poder se aproximar de Deus e ter ter assim uma intimidade com Deus, um relacionamento mais íntimo, vai precisar adoecer. Porque ele está tão ativo, tão trabalhando tanto, na obra inclusive, que não tem tempo para se aproximar do Senhor, não tem tempo para estar com o Senhor. Aí às vezes o Senhor está com tanta saudade dele que deixa ele adoecer. Ele adoece, vai para uma rede ou para uma cama e ali, como não tem outra opção, ele não pode fazer nada, ele vai estar na presença do Senhor todo o tempo. Portanto, Deus é conosco, Ele é o Emanuel, está conosco, está dentro de nós, está em nós. Então, nos momentos difíceis que nos sobrevêm, nós temos que perseverar. E, através da perseverança, nós vamos demonstrar o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus. Lembrando isso, novamente, que Ele permite as dificuldades com um propósito. Deus não trabalha sem, Deus só trabalha com propósito. E o propósito dele, ao permitir as provações para nós, é um propósito de nos aperfeiçoar. E isso também é um ato de amor, tá? É um ato de amor. Porque todo pai quer ver um filho bem. Todo pai quer ver um filho bem, né? Paga colégio caro, quando pode. Se esforça para o filho ter uma boa educação, para ter um futuro aqui na terra. Mas sabendo que o futuro mesmo, de verdade, não é aqui na terra. O nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é noutra pátria, na nossa pátria. A pátria verdadeira, né? O céu do Senhor. E aqui o restante da parte que eu não li, ela vai falar, né? O texto vai falar do que ela trouxe, né? Para dar de presente a ele. Ela deu a ele 1.200 quilos de ouro. Já pensou? 1.200 quilos de ouro, uma tonelada e mais 200 quilos de ouro. Grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E aí vai descrevendo aqui, né? Mas aqui no verso 12 diz que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu muito mais do que ela lhe tinha trazido. Aliás, desculpa aqui o erro de leitura. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Então, ela e os seus servos voltaram para o seu país. Né? Então, ela fez essa visita, voltou satisfeita, trouxe muitos presentes, levou outros tantos, né? Diz aqui que levou mais do que trouxe. E a partir do verso 13 vai falar do esplendor do reinado de Salomão. É essa parte aqui do esplendor do reinado de Salomão que eu entendo que é uma, digamos assim, uma vinculação, um apontamento, né? Digamos assim, do esplendor do rei de Deus.
do esplendor do reino de Deus. Como se fosse assim uma demonstração do que se pode fazer aqui na Terra, que é inigualável, cujo as mesmas coisas, cujo o esplendor do céu é incomparável com o esplendor daqui da Terra. Okay? Aí outras coisas que ele fez, né? No verso 15 diz que ele fez 200 escudos de ouro batido, grandes. Sabe que esses escudos eram do tamanho do homem, né? O tamanho do homem. Aí o escudo. O escudo é aquele coisa de lutar. Aliás, são 3 tipos de defesa, de arma de defesa. Tem um escudo, o broquel e tem um outro. Parece que o escudo é um maior, mas que a pessoa segura aqui no braço. O broquel é um pequenininho, que também segura no braço. Agora tem um grande, que eu estou esquecido o nome, que é esse que vai da cabeça aos pés, um bem grandão que tem. Que eles colocavam ao lado, eles colocavam para evitar qualquer ataque de flecha. Eu esqueci do nome aí, mas o broquel é o pequenininho, né? É aquele que o sujeito usa ao lutar com espada. Num braço o broquel, que é um escudo menor, e no outro, na outra mão, a espada. Mas ele fez 200 escudos grandes de ouro batido, né? Nesse escudo ele utilizava para cada escudo 3,6 kg de ouro em cada um. Aí fez 300 escudos pequenos de ouro batido com 1,4 kg. Esse é o que a Bíblia chama de broquel. E nós, o salmista, quando fala de Deus, daquilo que Deus representa para ele, ele diz: tu é o meu escudo e o meu broquel. Muitas pessoas não entendem que broquel é esse, né? Tem que ir para o dicionário. Mas o broquel é um tipo de escudo também, menor. Mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Então aqui era algo tudo espetacular demais, né? No 22 diz que o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E estes pediam audiência a Salomão. Esses quem? Os reis, né? Para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente. Utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Então Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros e 12.000 cavalos. E assim era a riqueza e o esplendor do reino de Deus e de Israel, né? Que chama, aqui é o trono, ele foi colocado no trono do Senhor. Então era considerado como o trono de Deus. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Então está aqui, está tudo descrito aqui, coisas grandes e preciosas. Ora, a prata, nós sabemos que a prata sempre teve valor, né? Inclusive era moeda, pagava as coisas com prata naquela época. E aqueles que a prata era tão comum, ninguém nem tinha valor. O reino era tão rico que a prata se tornou algo comum. Tinha o mesmo valor da pedra ou do ferro, né? Aí no 29 vem a morte de Salomão. Ele morreu e o filho dele, Roboão, sucedeu no trono. E aí eu vou falar só um pouquinho aqui sobre essa questão do Roboão. Salomão era tão sábio, mas não soube orientar o filho, né? Que tristeza. Porque o Roboão fez besteira logo no começo. Houve uma revolta por causa da besteira que ele fez. E as tribos aí houve uma cisão. O reino de Israel foi rachado. Foi dividido em 2. Aí ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul compreendido de apenas 2 tribos, e o reino do norte 10 tribos no reino do norte.
Então, a partir do capítulo 10, né, até o capítulo 36, vai contar, vai relatar períodos alternados também de apostasia e de fé. Né? Isso aqui traz para nós também uma grande lição, viu? Depois nós vamos ver a besteira que o Roboão fez. Aqui na sequência a gente vê o que foi que aconteceu, por que o reino do norte, por que o reino de Israel foi dividido e só não foi totalmente eliminado por causa da promessa de Deus que deixaria sempre uma lâmpada acesa em Israel, que era quem? Judá e o rei descendente de Davi, até que chegasse Siló, né? Até a vinda do Messias. Então nós vamos ver nesses 26 capítulos seguintes, esses períodos alternados de apostasia e fé em Judá, porque Israel se depravou logo, né? Nunca se converteu do seu pecado, Israel, e o resultado foi o cativeiro para Israel do norte e também para Judá e Israel, que é o Israel do sul. Todo Israel não se converteu, nem do norte nem do sul, do pecado, né? Da idolatria. Aí havia uma alternância, irmão. Entrava um rei, o rei piedoso, levava o povo a adorar Javé, né? Mas quando aquele rei morria, vinha outro que também poderia ser piedoso ou não. Quando era ímpio, levava o povo a pecar, a idolatria, a todo tipo de pecado. Teve rei que até queimou os filhos, queimou o filho, matou, sacrificou o filho queimado a Moloque, né? Que era um deus que exigia o sacrifício humano de crianças. Então o resultado foi esse: 70 anos de cativeiro babilônico para Israel, para o povo judeu, tá? E isso nos ensina uma coisa: o pecado em nossa vida também conduzirá ao juízo e à devastação. Falta de arrependimento, falta de reconhecimento do pecado, falta de conversão, levará fatalmente ao juízo de Deus e à devastação. Porque o juízo de Deus, amados, ele pode ser demorado, pode ser lento, mas uma coisa é verdade: o juízo de Deus é certo. Ninguém escapa. Ninguém escapa do crivo do Senhor. Ninguém escapa do juízo de Deus. Todos seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Muito bem, como é que é isso aí, pastor? A Bíblia diz que nós, os crentes, não seremos julgados, só as nossas obras. Porque já fomos julgados e fomos considerados justos, justificados, né? Em Jesus Cristo. Pois é, irmão, é isso mesmo. Mas para que isso seja uma verdade, uma realidade, o que está faltando? A igreja. Não é só dizer, não. Eu fui salvo, o Senhor me salvou e tal. Estou salvo. Não é só dizer, não. Tem que viver, sabe? Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? Não é só porque eu levantei o braço e aceitei Jesus Cristo, não. Eu sei que eu sou salvo mediante as minhas obras, o fruto do Espírito Santo. Se eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter fruto. Entendeu? É isso. É simples assim. Cadê nossos frutos? Cadê o fruto da igreja? O que a gente vê muito nas televisões, principalmente, são falsos profetas.
Infelizmente. Que Deus tenha misericórdia desses homens e mulheres que estão divulgando um evangelho falso, um evangelho perverso, com o intuito de enriquecimento próprio, né? E isso é terrível. Eu penso que isso daí é para fazer a peneira, né? As pessoas que procuram esse tipo de líder, interessado naquilo que pode também receber, é uma troca, irmão. É como você comprar uma coisa no comércio. Você chega lá, você é uma troca. Você paga e recebe aquele objeto, aquela coisa. Você paga por aquele serviço, por aquele produto, e como você está pagando o produto, tem que atender às suas exigências, às suas necessidades. Então é isso que está acontecendo. O evangelho, anátema, aliás, anátema, né, é quem prega esse evangelho falso. As pessoas pagam para receber, né? E aí eles dão a ele o que eles querem. Os falsos profetas dão a ele, eles estão pagando. Então eles vão lá, pagam é tanto, a oração é tanto. Outro dia eu vi uma pastora alemã, né? Vendendo promoção de orações, meia hora, 15 minutos, cada tempo de oração tinha um preço, sabe? E ainda tinha uma unificação. Quando a oração era mais cara, que era de um tempo maior, meia hora, por exemplo, aí dava de brinde uma profecia. Irmãos, isso seria cômico se fosse num programa de humor, mas é trágico. É trágico porque está fazendo chacota com o Senhor, com as coisas de Deus. E as pessoas caem nessas armadilhas de Satanás, né? Negócio de cura. Fulano de tal, pastor que cura. Pastor nenhum cura ninguém, irmão. Homem nenhum cura ninguém. Médico, nem o médico não cura. Toda cura vem de Deus. O médico é um instrumento. Assim como o pastor que ora e Deus faz um milagre, é apenas um mero instrumento. Ele não tem, homem nenhum tem condição de curar ninguém. É ser humano, todos somos iguais. Agora, tem pessoas que têm dom, que Deus deu, tudo é de Deus, irmão. Ninguém tem nada de si próprio. Nós não temos nada, nem a nossa vida nos pertence, tudo é do Senhor, meus irmãos. Né? Diz assim, não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Você pensa que faz, você não faz, ninguém faz nada, porque o Senhor tem o domínio e o controle de tudo. Muitas vezes a gente pensa que uma coisa foi uma ideia brilhante que eu tive, olha que ideia, eu sou mesmo bom, eu sou inteligente, eu sou capaz, tenho capacidade. Tem nada, tudo vem do Senhor. Se você tem inteligência como Salomão tinha, sabedoria como Salomão tinha, ele recebeu de Deus. Antes ele não tinha isso não. Ele recebeu de Deus. Foi Deus que deu a ele, está muito claro aqui. Ele pediu só uma coisa, ele pediu sabedoria para cuidar do rebanho, ele pediu sabedoria para cuidar da nação. E Deus disse que ia dar isso que ele pediu, mas ia dar como ele sempre faz. O Senhor só trabalha assim. Ele nos surpreende e dá muito além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós precisamos, daquilo que nós pensamos. Porque Ele é um Deus largo, Ele é um Deus de largueza, não é um Deus de coisinha pequena não, sabe? Então, e fica aí esses alertas da parte de Deus para mim e para vocês, meus amados. Que o Senhor os abençoe. Domingo agora já é dia 7, né? Então nós vamos ter a ceia, tá certo? Prepare sua ceia, né? Prepare sua ceia, o seu vinho, o seu pão, para que nós possamos juntos, ainda que longe,
ainda que longe fisicamente, mas juntos em espírito nós vamos participar da Santa Ceia no próximo domingo. E quiçá em julho a gente já possa estar participando na igreja, em nome de Jesus. É isso que nós esperamos e nós estamos orando e continuamos orando para que o Senhor faça a vontade dele. Eu sei perfeitamente que ele já tem o dia certo de acabar com tudo isso, mas é o dia que ele determinar, não somos nós, mas a gente continua orando, pedindo que ele tenha misericórdia, né? Nos guarde, nos proteja e que dê um basta o mais rápido que ele quiser, que ele puder, porque a gente está sofrendo muito, as pessoas estão sofrendo esse problema, né? Que Deus abençoe a todos grandemente. É isso que, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que todos sejam tremendamente abençoados. Amém? Algum comentário aí, Pedro? Não, só a Cacilda parabenizando. Parece que a Milka está doente, pelo que os comentários que eu vi aqui. Orar pela saúde, né? Vamos orar encerrando, agradecendo aí a mensagem da irmã Cacilda. Tenho sentido falta dela, do jeitão dela, dos bombons. Ela costuma trazer para mim, para a Fátima. Irmã, Deus abençoe você. Eu não tenho contato com quase todo mundo eu tenho contato, mas das poucas pessoas que eu não tenho contato, uma foi ela. Mas a Fátima sempre está em contato, né? Porque eu não tenho telefone. Mas assim, o Senhor te abençoe, te dê graça, né? Saiba que você é querida por todos nós, tá certo? Então vamos orar. Senhor querido e santo, nós oramos a Ti agradecidos, meu Deus, por este momento, pela palavra que Tu nos concedeste, Senhor. Que nós possamos abrir o coração para receber, Senhor, e botar em prática, colocar em prática na nossa vida, porque é isso que importa. Que Tu tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor, que Tu manifeste o Teu poder e a Tua glória, visita as pessoas que ainda estão enfermas, Pai. Visita a Milka nessa hora, eu sou grato a Ti pela vida dela, que tem nos ajudado sempre, Senhor, com essas coisas aí da internet, essas coisas aí do celular, que Tu possas abençoar grandemente a Milquinha e que ela fique curada em nome de Jesus, e que Tu favoreça o Teu povo. Visita cada lar, visita cada irmão, cada irmã, cada filho, cada pessoa, Senhor, de cada família. Abençoa, meu Deus, a Igreja de Cristo, o Álvaro N, o Pastor Iso. Toma em Tuas mãos todo o Teu povo, Senhor, e nos abençoa dos altos céus. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.